Voltamos para o segundo bloco. Estamos conversando sobre constitucionalismo além fronteiras, tese desenvolvida pelo nosso convidado de hoje, o jurista Marcelo Neves. Conselheiro Marcelo Neves, o senhor citou 98 casos de transconstitucionalismo na sua tese. Qual a que mais lhe chamou a atenção? Olha, aqui há vários casos. Eu falei já aqui no bloco anterior sobre o caso do Carolino de Mônaco, mas eu poderia apontar casos que são um pouco fora do padrão da estatalidade. É a situação de um conflito entre a Lex Esportiva, que é a ordem transnacional dos esportes, a ordem jurídica dos esportes, e o direito estatal. Um exemplo típico bem interessante é o caso da Espanha, um caso na Corte de Lausanne, o Tribunal Arbitral dos Esportes. Um ciclista espanhol, ele foi acusado de doping. E ele era o melhor ciclista espanhol campeão europeu. E diante do Tribunal Arbitral do Esporte, ele foi inicialmente, apresentou-se uma prova feita no laboratório da Califórnia, quer dizer, a prova foi avaliada no laboratório da Califórnia, que é credenciado pelo tribunal, e essa prova apontou para doping. O ciclista disse, eu vou entrar, está errado, eu tenho uma prova de doping do meu país que mostra que eu não estava dopado. E entrou, disse que iria entrar no Tribunal Constitucional Espanhol para defender o seu direito de ter acesso à justiça. A sentença é muito interessante. Embora tenha havido erro procedimental e no fim ele não foi condenado por uma questão do próprio Tribunal Arbitral do Esporte, o Tribunal Arbitral do Esporte não interessa o doping provinciano criado aí na Espanha. O que interessa é aquele que vale para todos os competidores, que é o nosso laboratório. E se a Espanha vier a decidir contra a nossa suspensão, se nós poderemos impor a suspensão de 1 a 2 anos, nós poderemos... A Espanha não gostaria que seus ciclistas fossem todos excluídos da Federação Espanhola, da Federação Internacional. Então, é um poder coativo muito forte. Então, você nota que, se pensar no estatalismo clássico, a Corte Espanhola imporia sua decisão sem nenhum problema, mas hoje não é mais possível isso. Então, esses casos apontam para situações limite, onde realmente há uma conflituosidade muito grande em matéria, que é matéria de igualdade que se levantou, de acesso à justiça. Então, todos esses problemas estão envolvidos, não só entre ordens estatais. Bem, muitos juízes utilizam como ferramenta de análise a ponderação de princípios quando estão julgando um caso concreto que envolve matéria constitucional. Eu pergunto, o princípio da liberdade ele vale mais do que o da igualdade? E o da dignidade humana vale mais que o da liberdade? O senhor tem uma ideia diferente a respeito disso? Eu gostaria de saber qual é. Recentemente eu apresentei uma tese na Universidade de Brasília para o concurso professor titular e eu fui o único classificado, foi o primeiro lugar, o único classificado para o cargo de titular de professor de Direito Público. Eu apresentei entre Hidra e Hércules. E eu apresentei a ideia de Hidra muito mais vinculada aos princípios. E Hércules, a regra, porque ela teria a ver com a consistência do sistema jurídico. Eu discordando, portanto, da formulação do Dworkin, jurista americano, que vincula muito mais os princípios à ideia de Hércules. Eu disse, não, as regras é que são hercúleas, os princípios têm muito mais essa policefalia. Sim. E aí eu aponto para deficiências da principiologia recente, que parte de uma ênfase excessiva nos princípios e acredita que se possa ter princípios absolutos às vezes ou cai-se numa ponderação vaga de princípios. No Brasil, há um certo fascínio doutrinário por a ideia de ponderação. E isso muitas vezes serve para, numa cultura que tende à ilegalidade, aos desvios, a encobrir e afastar regras claras. Então, essa prática, essa tendência doutrinária influenciou muito o nosso judiciário. Isso leva a uma confusão muito grande na prática jurisprudencial brasileira e eu acho que da forma que está sendo desenvolvida essa questão é antes prejudicial
ao desenvolvimento do Estado Democrático de Direito no Brasil. Então, por isso, na minha tese, eu critico, apontando que a questão é como enfrentar esse paradoxo da relação entre princípios e regras. Mas princípios não são superiores a regras, nem regras são superiores a princípios. Princípios servem à abertura do sistema jurídico, à capacidade de heterorreferência. E as regras servem para a consistência, para fortificar a autorreferência, a consistência do sistema. Mas os dois elementos, consistência e adequação social, eles estão sempre numa relação de tensão. Sim. E o bom juiz é aquele que tem a capacidade de trabalhar, enfrentar esse paradoxo na situação concreta, oferecendo uma decisão consistente, mas que seja ao mesmo tempo socialmente adequada. Tá certo. Pela sua experiência internacional, como é que funcionam os órgãos de controle externo do judiciário pelo mundo afora? Eles são efetivos e, nesse contexto, como é que está o CNJ, que não pode ser considerado, naturalmente, pela sua essência, um órgão de controle externo do judiciário? Veja bem, no plano internacional, alguns países nem precisam do controle externo, porque a tradição do funcionamento judiciário é tão rigorosa que não há essa necessidade de um órgão de controle externo. O Brasil, o controle externo em alguns países está presente, o controle externo. O Brasil adotou um modelo que não é de controle externo. Por quê? Porque havia uma pretensão inicial, o próprio então deputado Hélio Bicudo fez uma proposta para que houvesse um controle externo do judiciário. Não havia no meio político consenso, parte do judiciário reagia. Então, dentro desse contexto da Constituinte, não prevaleceu o controle externo. Com a emenda 45, veio a ideia de um controle, porque havia muita insatisfação com o funcionamento do judiciário. E também afirmava-se que havia casos de impunidade e as corregedorias não estariam funcionando. Dentro desse contexto, aqueles que eram contra o controle externo terminaram chegando a um compromisso, onde foi muito importante, nesse contexto, o então presidente do Supremo, Nelson Jobim, e o ministro da Justiça, Márcio Tomás Baixo. Dentro desse modelo de reforma judiciária de então, veio a ideia do CNJ, que na verdade é um tipo de controle misto, mas de certa maneira fica interno, porque em última instância o Supremo é que decide. Atualmente nós temos uma situação onde são 9 membros do Judiciário e 6 membros externos. Então, de certa maneira, é um controle misto, mas com prevalência ainda do controle interno. Muito bem, conselheiro, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos já já.